Oi, gente! Tudo bem por aí? Vamos ver se tem música. Tá tendo música? Eu não tô ouvindo. Tem música. Tô aprendendo a mexer aqui ainda, gente. Nós estamos com um setup novo, então eu tô... Obrigado pelos comentários, obrigado por ter falado que tava ficando bom o som, muito obrigada. Meu bolsinho agradece por ter dado certo, a ideia é que fique cada dia melhor. E aos pouquinhos a gente vai melhorando, né? Vai aperfeiçoando, comprando coisas melhores, para que a palavra de Deus venha chegar mais longe. Essa é a ideia. Porque quando você está ouvindo um áudio bom, um vídeo bom, você tem interesse, né? De compartilhar, até de terminar de ouvir, né? E isso é uma bênção, essa é a nossa ideia, que as pessoas conheçam a palavra de Deus e que leiam a Bíblia toda junto comigo aqui. Se não for para ler, pelo menos para ouvir, como os meus filhos que eu falei ontem para vocês, né? Hoje nós vamos ler o penúltimo capítulo de Efésios, é um livro bem pequenininho, já está acabando. Hoje é o 5º, Efésios capítulo 5. Vamos ler? Vamos ler, vai ser muito bom. É sempre bom, sempre bom. O de ontem deu educação para quem não tinha. Vamos ver hoje. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Então, se você é um filho querido de Deus, você deve ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Olha que coisa mais linda, gente. Deus deu a vida e Cristo deu a vida por nós. Olha, Ele deu a sua vida por nós como uma oferta de perfume agradável. Quem não gosta de sentir um bom perfume, aquele perfume que você gosta? Eu gosto de perfume doce, docinho, doção, docício, todos os tipos de doce, eu adoro. Doce, floral, frutal, eu gosto. A minha irmã já odeia, detesta, ela vomita, ela gosta de perfumes tipo Acqua di Giorgio, assim, cheirinho de água, fininho. Eu já acho que aquele perfume não adianta nada, porque é simples demais. Então, nós sabemos o perfume que Deus gosta, porque lá em Levíticos, ele explica direitinho para Moisés, qual a árvore, né, o cedro, a canela, não sei o que lá. Ele fala várias coisas, como que tem que ser o azeite, o óleo. Eu gostaria muito de poder pegar aquelas essências ali e sentir o cheiro que Deus gosta. Eu senti muita curiosidade de saber, porque eu adoro perfume, eu tenho vários perfumes, eu amo. E toda vez que eu leio isso, Jesus foi uma oferta de perfume agradável. Ele foi cheiroso, o sacrifício dele foi bom, foi agradável, Deus recebeu. Porque a gente recebe um bom cheiro, né? A gente gosta de cheiro de comida, cheiro de café, cheiro de bala, cheiro de... Tem tantos cheiros característicos que a gente se lembra, cheiro de chuva molhada, né? Se você não tiver nenhum tipo de trauma, esses cheiros te levam para lugares gostosos, te levam para pensamentos bons, para sentimentos bons. E Jesus foi o sacrifício de perfume agradável. Então imagina o seu perfume, seja o Acqua di Giorgio da minha irmã, ou os meus perfumes que são mega doces. O perfume que você gosta é o perfume que você exala para o Senhor, que Ele recebe. Olha que coisa mais linda. Nossa, eu amei isso. Por isso que eu gosto de ler com vocês, porque na hora que vem essas coisas, depois eu vou ficar pensando, vou passar perfume e vou falar, será que eu estou exalando esse perfume? Claro que não é isso, né? Claro que nós sabemos que o bom perfume é aquele de uma pessoa ser honesta, ser amorosa com os outros, perdoar o pecado, o erro das pessoas, ser uma pessoa do bem, né, na sociedade, ensinar as pessoas a serem do bem, ser uma pessoa prestativa, né, generosa. É isso que é um bom perfume para o Senhor, né? Mas é legal também dar um toque de classe sobre perfumes que eu adoro. Amo, 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 amo. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, de indecência, de cobiça, não pode ser nem mesmo, olha essa parte aqui, ó,
Tá grifado aqui na minha Bíblia, não dá para vocês verem. Ó, qualquer tipo de imoralidade sexual, de indecência ou de cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Nós não devemos nem tocar nesses assuntos sujos, podres, porque nós exalamos o bom perfume de Cristo. Nós somos cheirosos como o cheiro que você quer. E para você ser o cheiro que você gosta, o perfume que você gosta, para você ser cheiroso assim para Deus, você não pode nem ficar comentando sobre essas coisas. Indecência, cobiça, imoralidades sexuais, essas coisas. Não usem palavras indecentes, não falem palavrão, né? Nem digam coisas tolas ou coisas sujas. Porque isso não convém a vocês. Pois isso não convém. Então, numa outra tradução antiga fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E aqui, né, bem mais simples essa Bíblia, né? Não usem palavras indecentes e nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Vocês têm a marca de Cristo, vocês são o perfume de Cristo. Vocês são pessoas do bem, pessoas cheirosas, pessoas bonitas. Vocês vivem no belo, no limpo, no bonito, no gostoso. É aqui o nosso lugar, e não no feio, no sujo, no imoral, no barulho, na bagunça, na sujeira. Isso não é nosso. Nós vivemos no belo, no bom, no bonito. E da nossa boca só saem palavras que abençoam os outros e não palavras que amaldiçoam. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente e cobiciosa. Pois a cobiça é um tipo de idolatria. Olha isso. O Senhor odeia a idolatria. Odeia. Os idólatras não vão para o céu. E eu não estou falando de estátuas só, não. Eu estou falando de tudo. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus é um tipo de idolatria. Você sabia disso? Se você ama demais esse óculos, ama mais que tudo esse óculos, é uma idolatria com óculos. É idolatria com seu pastor, é idolatria com seu filho, é idolatria com seu marido, é idolatria com a sua casa, com o seu trabalho e com qualquer coisa ou pessoa que você coloca no lugar de Deus, que você deixa assumir o trono do seu coração. Qualquer coisa que assume o lugar de Cristo no seu coração é idolatria. E a cobiça é uma coisa muito grave, a cobiça. A cobiça é um tipo de idolatria. Pense nisso, analise se você é uma pessoa cobiciosa. Fica cobiçando as coisas dos outros, o marido dos outros, o carro dos outros, a vida dos outros. Isso é idolatria. Não tem parte do céu. E tá juntinho aqui, ó, com as pessoas que são imorais e indecentes. Idólatras, cobiciosas. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Conversa fiada, você fica dando conversa fiada, ouvindo conversa fiada das pessoas, você acaba se lascando. Por isso que, no capítulo de ontem, né, eu falei, não se coloque em risco, né, não deixe Satanás tentar você, né. A Bíblia diz, não se coloque em risco, fica mais fácil para você se lembrar. Aqui também, não deixe que ninguém te engane vocês com conversas tolas. Vai buscar saber, vai se aprofundar, não acredite em qualquer coisa que você vê na televisão, na internet, nos podcasts ou em qualquer lugar. Não acredite em qualquer coisa, vai procurar saber, vai pensar com a sua cabeça, vai cuidar da sua vida. Não fica deixando os outros cuidar e os outros te guiar, não, que você não é um boi marcado, igual no outro podcast eu falei. Você é uma pessoa livre, porque você já tem Cristo, você é livre. Você é livre para pensar com a sua cabeça. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmo viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor,
vocês estão na luz. Glória a Deus, nós estamos na luz. Na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, de honestidade, de verdade. Então, quando você conhece uma pessoa que tem bondade, tem honestidade, tem verdade, ela pertence à luz, ela está no nosso time, ela está no time de Cristo. Nós escolhemos ficar no time de Deus, no time de Jesus, no time do Criador dos céus e da terra. É uma escolha nossa, a gente quer ficar do lado do bom, a gente quer ficar do lado do bonito, do lado do belo, do lado do chique, do inteligente, da riqueza, da prosperidade. A gente quer ficar do lado das coisas boas. A gente quer ficar do lado das pessoas que ouvem músicas boas, que leem bons livros, que leem a Bíblia, que falam sobre coisas interessantes. Isso tudo é coisa boa. Agora, se você gosta de ficar ouvindo música ruim, falando palavrão, sua boca é suja, você é cheio de vícios, Deus pode te curar ainda. Deus pode te resgatar, só você ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que eu leio, para você ouvir. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Olha que conselho gostoso. Não participem de coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte e Cristo te iluminará. Então você que está dormindo, você que está no meio da coisa errada, no meio do vício, da boca suja, da cobiça, da idolatria, da falta de vergonha na cara, de sem vergonhice, dessas coisas ruins, acorde, levante-se da morte, venha para a vida, venha para Cristo que vai te iluminar. E tudo que Cristo coloca luz, ilumina, revela, mostra. Já viram quando falta luz? Quando eu era criança eu adorava que faltava luz. Quando eu voltava a gente... até hoje. Aqui no prédio falta muita luz, inclusive. E toda vez que volta, todo mundo grita, até os adultos. A luz traz alegria. A luz traz contentamento. A luz traz visão. A luz traz felicidade. A luz é tudo de bom. Cristo é a nossa luz. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas vivam como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem. Aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Olha que coisa mais linda. Os dias que vivemos são maus, por isso aproveitem todas as oportunidades que você tem. Não perca a oportunidade de ouvir uma pessoa lendo a Bíblia para você. Não perca essa oportunidade, uma frase, um versículo, um gesto da pessoa que está lendo pode transformar a sua vida, pode te trazer respostas, pode iluminar os seus caminhos, pode te trazer luz para aquele problema que você estava. Não perca a oportunidade, nenhuma oportunidade que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Animem-se uns aos outros com salmos, com hinos, com canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Louvem, sejam felizes, sejam alegres, sorriam, cantem, festejem, sejam alegres. A alegria faz parte das coisas de Deus. A alegria faz parte da luz. Quando volta a luz, todo mundo... A alegria faz parte da luz. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre
todas as coisas a Deus, o Pai. Está agradecendo? Você tem que agradecer. Pelo menos uma mísera oração. Senhor, eu te agradeço pelo dia. Senhor, eu te agradeço por essa comida. Senhor, eu te agradeço pelo meu trabalho. Eu te agradeço pela minha família. E se você começar a falar também, você tem 1000 coisas para agradecer, né? Mas se você falar, Senhor, eu te agradeço pelo dia, já está de bom tamanho. Né? É um bom momento para você começar, se você não tem costume. Agora vamos falar sobre os esposos e as esposas. Tá bom, 15 minutos ainda. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Olha só, aqui, esse capítulo aqui, essa parte do capítulo, ela arruma confusão, tem gente que briga, que faz bagunça, feminista, machista, etc. Não é sobre nada disso, é sobre a Bíblia. E o primeiro versículo já quebra tanto um lado quanto o outro, tanto o machismo quanto o feminismo. Ó. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Não está falando mulheres sejam obedientes, homens sejam obedientes. Não, todos nós temos que ser obedientes uns aos outros, temos que respeitar as pessoas pelo respeito que nós temos a Cristo. Somos seguidores, somos imitadores de Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Olha a responsabilidade. Obedeçam ao seu marido. Gente, eu vou ter que passar eu tô resfriada, não sei se eu falei nesse podcast aqui. Minha boca tá toda rachada. Eu tô passando esse balme, que é um balme. Ai, não sei por que tá rachado. No meio do nada eu paro, né? É vida real aqui, gente. É porque tá rachando. Vamos voltar. Obedeçam aos seus maridos como vocês obedecem ao Senhor. Olha bem. Olha o grau de responsabilidade. Aí você deve estar pensando, até é bem capaz, ele vai fazer isso, fazer aquilo, vai mandar eu fazer isso, fazer aquilo. Não é sobre isso, vamos continuar aqui. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. É diferente você obedecer de ser escrava. Tem pessoas que eu conheço, mulheres que falam, eu não posso comprar essa calça porque meu marido não quer, porque ele não gosta, porque ele não me liberou, porque ele não falou, porque ele não viu. Ele tem que ver para me liberar. Não é sobre essas coisas, gente. Isso aqui é uma coisa muito mais profunda. A obediência aqui, ela é como que eu posso falar? Ela é um respeito pela autoridade, porque Cristo é a autoridade sobre a igreja. Aqui em casa, por exemplo, eu era muito macho, assim, porque eu não fui criada, não tinha mãe, fazia as coisas tudo sozinha, assim. Então eu vim para o casamento assim, fazendo tudo, trocando cano, levando o carro para oficina, fazendo essas coisas de homem, assim. E eu percebia que quanto mais eu crescia nessa parte masculina, assim, na masculinidade, né, o Roberto abaixava, meu marido. Ele ficava mais quieto, mais feminino, assim. O feminino dele crescia, porque a gente invertia as coisas. E aí nós fizemos uns cursos maravilhosos que eu super indico para vocês. Gostaria muito de ministrá-lo de novo. Chama Mulher Única, eu fiz Mulher Única e ele fez Homem ao Máximo. E depois desses cursos a gente mudou, a gente transformou, porque daí eu assumi o meu papel de mulher, de obedecê-lo na autoridade que ele tem. Ele é o sacerdote do lar. É ele que vai responder a Deus por nós, pela família dele. Não sou eu que vou responder pela família, é ele. A responsabilidade dele é muito forte, é muito grande. Do seu marido também. Você quer bater nele, você bate nele aí talvez, mas você está errada. Você tem que obedecê-lo em sinal de respeitar a autoridade dele. É ele que vai prestar conta a Deus sobre a família que Deus deu, não é você. Quando eu comecei a fazer isso, muitas vezes acontece que as crianças ficam pedindo as coisas. Criança não, que já são adolescentes, né? Mas pede uma coisa, pede outra. Eu falo assim, olha, não é responsabilidade minha isso, é do seu pai. Ele é o sacerdote do lar.
Eu falo para eles, vão se virar com ele. Aí quando tem alguma coisa que o Roberto vai, resolve. Eu falo, não, eu não. O meu trabalho aqui é dar amor, nutrir e dar aconchego. Eu sou o lar, você é a casa. Eu brinco com ele. Você é o sacerdote. E ele assumiu isso. Ele é autoritário? Manda em mim? Nunca. Ninguém manda em mim, só Cristo manda em mim. Eu estou totalmente livre e ele também é totalmente livre. Isso é muito importante perder esse tempo falando, porque as pessoas confundem esse negócio de obedecer, de ser capacho. Não é. Submissão. Você está abaixo da missão dele. A missão dele, do sacerdote da casa, do marido, é levar a família para Deus. É a responsabilidade dele. Deus vai cobrar dele. Nós estamos abaixo da missão. Nossa parte é organizar, é guiar, é nutrir, é alimentar, é dar amor, carinho, atenção, essas coisas aqui de baixo. Mas quem vai levar diante de Deus, quem vai prestar conta é Ele. Então nós estamos sob a missão. Nós estamos abaixo dessa missão. Mas também tem para nós. Vamos lá. Entendido isso? Qualquer dúvida escreve aí que eu procuro explicar melhor. Estou preocupado com o tempo. Então tá, agora acabou essa parte, né? Nós não somos escravas, nós somos submissão. Nós estamos abaixo da missão dele, nós estamos ajudando, somos Ézer. A Bíblia também fala de Ézer. Pessoas que mulheres, né, que são Ézer, são as guias, as cuidadoras, as auxiliares do marido, né? Essa é a nossa função, ser auxiliar e não mandar. Tanto que às vezes ele faz coisas que dá errado, eu falo, bom, a responsabilidade é toda sua. Mas eu tô aqui para ajudar, para orientar, para recolher os cacos. Esse é o nosso papel. Claro que se eu puder orientá-lo antes dele derrubar tudo e fazer os cacos, com certeza eu farei, mas sempre embaixo da missão, né? Quem decide, a palavra final é dele. E eu tenho muito prazer de ser assim. Eu me sinto muito mais confortável fazendo a minha parte, sendo eu mesmo, do jeito que Deus quis. Maridos, agora para os maridos, você está achando que você está sozinho? Ó. Ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Cara, o dos homens é muito pior. Nós temos que estar sob a missão. A gente tem que estar ali no segundo plano da missão, que é nos levar para Deus. Mas o homem tem que amar. A Bíblia não manda a gente amar. Manda a gente ser submissa. Manda a gente obedecer, respeitar a autoridade que Deus deu para eles. Mas eles têm que amar a esposa. Amar. Quantos homens não amam as suas esposas? Quantos homens não são nem homem dentro de casa? Quantos homens são bunda mole? Mas se lessem a Bíblia, ó, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Imagina o tanto que Jesus amou, que ele se entregou, ele morreu, ele foi humilhado pela igreja que somos nós. Então o marido tem que amar a gente, amar, sobre todas as coisas, abaixo de Deus, claro. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando com água e purificando com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Ai, que lindo, tá vendo? O homem tem que amar a gente e tem que fazer a gente virar esposa troféu, sabe? Já ouviu falar desse ditado, essa nova moda das patricinhas aí, esposa troféu? É aquela que não faz nada, fica só no spa, cuidando da vida, cuidando da beleza, porque, ó, tem que trazer. Cristo morreu pela igreja e vai levar, né, para Deus uma igreja pura, sem mancha, sem ruga, sem defeito, com toda a sua beleza. Então a gente também, o marido tem que cuidar da gente, ele tem que destacar a nossa beleza, a nossa pureza, a nossa perfeição. A gente tem que estar sem mancha, sem ruga, tem que pagar botox. Isso é toque de Clá, gente, eu tô brincando. Tô brincando, mas a gente pode usar isso, né, pros maridos. Ó, a Bíblia manda você me pagar botox, que você tem que me apresentar para Deus sem ruga, sem mancha, ó, perfeita, pura, bela, tem que cortar o cabelo, fazer maquiagem, fazer tudo. Tem que comprar. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. Isso não foi um pedido de Deus para nós. Deus só pediu para a gente respeitar a missão do homem, ser submissa.
Ele tem que amar a gente como ama o próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo. O que não ama a si mesmo. Portanto, ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo. Cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Então, do jeito que o homem ele tem que amar a gente como ele ama o próprio corpo, porque nós somos um. Quando você casa, você vira um. Então, ele tem que me tratar como ele cuida dele. Se ele compra creme para ele, tem que comprar creme para mim também. Se ele come coisa gostosa, tem que comprar para mim também, porque eu sou parte do corpo. Vocês concordam? Eu concordo. E eu vou usar isso. Ai, desculpa. Vamos voltar, gente. Somos membros do... Como dizem as Escrituras, é por isso que o homem deixa o pai, a mãe e tal. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Então, a nossa função é respeitar a missão que o marido tem. A nossa missão é estar abaixo da missão. Nós somos a ajudadora, a auxiliadora e aquela que provoca também para que ele possa crescer, né, melhorar, porque tem marido que é encostado, né? A maioria, né? Se você não der uma injeção de ânimo nele, mas sempre respeitando que ele é a cabeça. E nós devemos só isso, só respeitar. E eles têm que nos amar. Amar e pagar botox pra gente. Nunca fiz, tá, gente? Mas tô querendo. Beijão. E até amanhã no último capítulo.